Começando então a quarta parte da nossa série sobre sites estáticos com Vue.js. A gente já viu nos outros vídeos, né? Se você não viu ainda, é, volta aí no canal, dá uma olhada. Mas a gente já viu nos outros vídeos no que vai consistir esse projeto. A gente vai montar um site do zero até a parte do deploy. É, a gente viu como que vai funcionar as dependências, né? A gente instalou o que precisava, instalou Node, instalou CLI, instalou VS Code, Git, e a gente deu uma olhada também na estrutura de arquivos, né? O que é cada coisa, a gente já começou a fazer um pouco de código. Então é meio importante que você veja os outros vídeos para poder ver esse aqui, certo? Então, qual que é o objetivo de hoje aqui? É a gente ver a parte de CSS, certo? Então, não basta a gente só codar, né? A gente precisa dar um estilo para nossa página, para nossas páginas, para nossos componentes Vue, certo? E a gente não vai fazer isso de uma maneira convencional. A gente vai utilizar um framework que normalmente o pessoal que utiliza framework CSS costuma utilizar o Bootstrap, né? É o mais comum aí. Mas aqui a gente vai utilizar o Tailwind. É uma coisa que mudou muito a minha vida enquanto desenvolvedor web e uma coisa que veio muito a calhar, assim, que facilita muito a minha vida no dia a dia. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que funciona. Vou estar explicando quais alguns paradigmas que ele quebra e por que que isso facilita a nossa vida, certo? Então, eu vou estar partindo da documentação do Tailwind, né? Lá eles explicam bem certinho como que funciona esses paradigmas que eles quebram, né? E isso é baseado num conceito que eles chamam de utility first, né? Se você quiser acompanhar com a documentação aqui do Tailwind, é só entrar no site deles, tailwindcss.com/docs, vai ter a documentação. Aqui em Core Concepts, eles têm várias seções aqui onde eles mostram em alguns textos como funciona o coração do Tailwind, certo? A gente vai ver certinho na prática, mas só para dar uma introdução para vocês, porque no cenário comum, ou a gente utilizaria um Bootstrap da vida, ou a gente iria escrever o nosso próprio CSS. E quem conhece já de CSS vai saber, vai concordar que chega um ponto que fica muito grande o nosso CSS, certo? Então, tem outras formas também de colocar CSS. Se fala muito aí do CSS em JS, né? Se fala muito de usar Bootstrap também ainda, uma coisa que evoluiu também bastante. Mas no método convencional, onde a gente iria fazer o nosso próprio estilo, a gente iria escrever um código CSS muito grande. E isso para dar manutenção é um terror a longo prazo, né? Conforme o tamanho do projeto também se torna muito ruim de dar manutenção. Então, quando a gente usa o framework do Tailwind, a gente não vai estar utilizando como é no Bootstrap, onde a gente iria ter, por exemplo, que a gente quer criar um botão, ele ia ter uma classe botão, certo? E aquilo ia ter o estilo de um botão. A gente vai ter esses atributos CSS como classes direto para a gente usar, certo? Então, cada atributo desse aqui, o display flex, um padding, tamanho tal, cada um disso aqui é uma classe CSS. Então, no começo pode parecer que vai ficar feio, mas na prática a gente vê que é muito melhor de dar manutenção, muito mais intuitivo de escrever o CSS, porque a gente não precisa escrever CSS no fim das contas, né? Então, esse código aqui todo, ele ia ficar mais ou menos isso aqui, ó. Com poucas linhas a gente fez o mesmo elemento e em cada uma dessas classes ela corresponde a uma dessas propriedades CSS aqui, né? Então a gente dá um espaçamento para essa seção toda, dá um fundo, enfim. E então é muito mais fácil. Quando a gente tem algum problema no CSS, a gente vai direto no elemento, vai direto nas classes, certo? Então ele dá esse sistema de design para a gente e na prática aqui a gente vai ver dando um estilo para nossa página HTML, que por enquanto está sem estilo nenhum, né? A gente fez a parte de componentização lá, criou o header, um footer, mas isso aqui está só texto por enquanto, né? Então a partir de agora a gente vai estar utilizando o Tailwind, eu vou estar mostrando como que a gente faz para colocar isso do jeito que deveria ser. E é importante, na verdade, não só a gente utilizar o Tailwind, mas a gente ter um conhecimento prévio de CSS.
Se está começando agora na área e não conhece ainda de fato como que funciona o CSS, não teve que mexer nele de fato, dá uma olhada antes em outros tutoriais na internet. Tem muito conteúdo sobre CSS online, tem muitos sites legais, muitos tutoriais no YouTube sobre isso, sobre fazer CSS na mão. É importante ter contato com isso também para entender o que, que é cada classe, o que cada tipo de propriedade CSS, porque aqui é só uma facilidade para que quem já sabe não precise escrever de novo. Mas se você não teve contato com o CSS ainda o suficiente, dá uma olhada em bastante tutoriais, testa bastante na mão. Você pode fazer isso num projeto Readsome também. Basta criar uma tag style no teu componente e nessa tag style a gente coloca as classes aqui, né? Coloca um H1, coloca a classe, coloca o estilo que a gente quer, sei lá, é, isso tudo você pode estar encontrando conteúdo na internet, tem bastante coisa legal para ver. Mas se você já tem contato com CSS, já conhece, já tá apto a gente entender como que vai funcionar o Tailwind, certo? Então eu vou estar começando aqui pelo header e eu vou dar um estilo para ele, né? Porque o que a gente tem hoje é esse header aqui, ele tem que ficar no topo, ele tem que ficar aquela barrinha, com de repente até uma sombra mais centralizada, onde a gente vai colocar o menu do nosso site, né? Então eu vou estar mostrando para vocês como é que faz isso utilizando o Tailwind. A gente vai mexer no footer, vai mexer em tudo. A gente vai dar um estilo para isso aqui e a gente vai começar pelo header, certo? Então vindo aqui no VS Code, eu vou começar colocando um class e aqui a gente vai colocar nossas classes do Tailwind, tá? A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser um espaçamento, vai ser um padding, certo? É o padding do CSS, mas eu não vou colocar de todos os lados, vou colocar só em cima e embaixo. Para isso, o padding do Tailwind é o P, né? Então se eu só colocar P, sei lá, 8, ele vai dar um padding, aqui ele explica, ó, para isso que serve aquele IntelliSense do Tailwind que a gente instalou lá na parte 2 da série. Ele mostra aqui o que é cada coisa. Quando eu coloco esses números aqui, eu tenho alguns tamanhos que já estão pré-determinados pelo Tailwind. Isso que é uma outra vantagem de usar ele. Esse sistema de design ele fica sempre padronizado, porque ele já tem esses valores aqui. Então ele tem esse tamanho relativo aqui. E a gente vai dar esse espaçamento. Só que a gente não vai colocar a gente não vai colocar o espaçamento em todos os lados. A gente vai colocar só em cima e embaixo. Então padding Y, né? Só no eixo Y, só em cima e embaixo. E eu vou fazer disso aqui uma seção que tem um fundo branco, certo? Fundo branco e uma sombra. Então eu vou colocar o fundo branco BG White, né? O white é uma cor que já tá pronta. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca as nossas próprias cores, né, que tem como fazer isso de forma global. Eu vou colocar um Shadow MD, ele vai colocar um Box Shadow. Para quem conhece CSS também sabe que escrever Box Shadow é um saco, né? Aqui ele já tem padronizado uma sombra e eu coloco um Shadow MD que é uma sombra não tão grande. E aqui dentro eu vou colocar uma div, tá? Uma tag comum aí do HTML. E eu vou colocar esse conteúdo aqui do H2 aqui dentro. E essa div eu vou colocar uma classe nela chamada de container. Tá? O que isso vai fazer? A gente vai ver aqui na prática. Ele centralizou o conteúdo na tela, certo? Ele criou o espaçamento aqui, a gente está vendo o espaçamento, né? Criou aquela sombra embaixo, deixou o fundo branco, o fundo já era branco, né? E aqui eu tenho esse espaçamento do lado aqui, ó. Tá? Ele tem aqui desse lado também, mas não tá dando para ver. E tudo que tiver aí dentro daquela div que eu coloquei container, ele vai ficar do tamanho da próxima menor tela. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente está com o meu monitor aqui no meu computador, uma tela de 1920 pixels de largura, certo? Então quando a gente coloca uma div como container, tudo que tiver dentro dela vai ter uma largura máxima de 1440 pixels, certo? Ou 1280, não me lembro ao certo. Ele vai ter ele vai vir só até aqui, né? Aqui também ele vai vir só até aqui mais ou menos.
E isso aqui é bom para a gente ter sempre a mesma margem no site, certo? Só dar uma pausa aqui rapidinho. Enquanto eu estava editando esse vídeo, eu percebi que essa parte ficou um pouco confusa. Esse comportamento do Tailwind de colocar o container com uma margem que é do tamanho da próxima menor tela, ele acontece por padrão. Caso a gente não faça nenhuma configuração customizada para definir o tamanho dessa margem. Porque a gente pode fazer isso, a gente pode customizar o Tailwind como a gente quiser, certo? Ele não é tão engessado assim. Por que eu estou fazendo essa nota do editor aqui? Porque mais para frente, agora logo em seguida no vídeo, eu explico como que a gente muda o tamanho dessa margem e ficou misturada as explicações. Pode acabar não ficando claro isso, certo? Aqui eu mostro em seguida como que se faz essa configuração, porque eu costumo fazer ela, certo? Eu costumo definir os meus tamanhos, até para nem todos os sites ficarem iguais, certo? Em cada site eu acabo fazendo de uma forma diferente, e então eu acabo deixando aquele objeto ali do container com os tamanhos personalizados, com os paddings personalizados para poder mexer neles conforme a minha necessidade ou conforme cada projeto, certo? Então eu acabei misturando as duas explicações, eu acho que não ficou muito claro, mas é só para deixar isso certinho, certo? Valeu. E a gente define aqui no Tailwind, nas configurações, a gente define o tamanho dessa margem, aqui no Tailwind config. E é para isso que serve esse objeto aqui, o objeto padding. Para cada uma dos tamanhos de tela, esses tamanhos aqui pode ter o nome que tu quiser. Eu defino eles aqui em screens. Para mim, esse aqui é o estilo que eu uso, mas pode botar XS, SM, MD, que é o que o pessoal costuma usar, que ele usa por padrão aqui. Mas eu gosto de botar o tamanho das telas assim. E aqui no padding, eu defino o tamanho desse espaçamento, certo? Aqui com time, né? Aqui em tema eu coloco todas as propriedades globais aqui do meu site. Em tema eu tenho um objeto container que eu digo center true, então ele vai sempre fazer aquele lance ali do espaçamento pro meio, né? Ele vai colocar dos dois lados. E o padding eu defino o tamanho desse espaçamento para cada tamanho de tela, certo? Então para o celular eu vou ter um tamanho, para o laptop eu vou ter um tamanho, para o desktop eu vou ter outro, certo? Então eu configuro tudo isso aqui dentro do Tailwind config.js, certo? Então voltando aqui no header, eu tenho essa div container agora e ele faz essa separação aqui para mim, coloca esse espaçamento dos lados. Então todos os elementos que eu colocar como container vão manter essa mesma margem. No final a gente vai acabar vendo que isso cria uma unidade legal, assim, vai criar uma estética interessante, certo? Então, por enquanto eu não vou mais mexer no header, vou deixar ele assim e vou partir para a gente mexer no footer, tá? O footer vai ser a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Eu vou colocar aqui uma classe, vou colocar um BG Gray 600, não, 700, vai. Ele dá essas utilidades já para nós também. Vou colocar aqui um padding Y20, talvez 16. Coloquei 8 lá, vou colocar 16 aqui. E aqui dentro eu vou colocar uma div. Vou colocar uma classe container dentro dela. Eu vou botar esse footer aqui. Como agora o fundo é escuro e a fonte por padrão é preta, eu vou fazer dessa fonte aqui uma fonte branca, ao menos, né? Então eu vou colocar um text white. É simples assim. A gente vai aprendendo as classes, olhando lá na documentação e vai aprendendo, a gente decora. E aí no fim, a gente não precisa digitar isso aqui tudo de CSS. Ó. Olha o tanto de CSS que a gente ia precisar digitar na mão, caso a gente tivesse que criar aquele container. Ele já faz isso para nós, é só a gente digitar container, certo? E o text white aqui é a mesma coisa, a gente ia ter que digitar isso aqui, ó. A gente ia ter que digitar isso aqui tudo. E isso não é necessário mais, certo? Então vamos ver como é que ficou isso no site. Ele criou essa barra, ó. Essa barra escura aqui, a fonte está branca. Mas esse espacinho aqui tá muito pequeno, né? Falta botar um container aqui, então vamos voltar lá para o VS Code. Lá na página, no index, aqui a gente vai... Na verdade a gente pode até colocar no layout, né? No próprio layout a gente já pode colocar aqui uns
um section, talvez. Não, vou deixar para colocar isso na página mesmo. Que a gente poderia colocar um espaçamento aqui direto, né? Mas vou deixar para colocar na página mesmo. Vou criar aqui uma section e vou colocar esse H1 aqui dentro. E dentro dessa section eu vou colocar umas classes, mesma coisa. Classe container, na verdade, vou colocar uma classe container já direto aqui na section. E vou colocar um espaçamento de... Coloquei 8, coloquei 16, vou colocar 16 aqui também. Vamos voltar lá para ver. Já criou um espaço legal. Até acho que precisaria ter mais, né? Vou colocar 32 ali pra gente trabalhar melhor. Trabalhar quanto mais espaçamento, dá um respiro maior, né, pro nosso design. Vamos ver. Beleza. Aqui já tá show de bola. A gente já consegue entender certinho o que está acontecendo aqui com as classes CSS. Vamos dar um tamanho para essas fontes agora, né? Como é um H1 aqui, se aqui é um H1, isso aqui precisa ter um tamanho legal, né? Então vamos voltar lá para o VS Code, vamos mexer no tamanho dessa fonte, certo? Na verdade, vou mudar esse espaçamento aqui. Vou mudar ele e vou fazer disso aqui um H1 com a fonte maior. Vou dar um class, vou dar um font bold, um text 4xl. E agora vamos mostrar aqui no navegador, ele ficou maior, certo? Então 4xl é uma utilidade já do Tailwind, certo? Então aqui eu estou fazendo que eu decorei já as classes, mas quando a gente vem aqui na documentação a gente pode consultar tudo isso, certo? Então o Typography, ele mostra aqui Font Size, ele mostra todas as utilidades que já vem. Você pode criar novas também, depois eu vou mostrar como que faz, mas ele já vem certinho as utilidades. O text 4xl, ele dá um font size desse tamanho aqui, certo? Tamanho responsivo já, etc. E agora que a gente tem a nossa página aqui mais ou menos, vamos colocar mais conteúdo nela, certo? Porque aqui ela tá tão pequena que o footer tá aqui em cima, tá aqui no meio da tela. Vamos voltar lá para o nosso VS Code. Eu vou dar para essa seção aqui um atributo de altura, que é o hScreen. A gente já vai ver o que ele faz. O hScreen dá para aquela section a altura que corresponde ao tamanho da tela do navegador naquele momento, certo? Então aqui a gente já acabou colocando conteúdo suficiente para ocupar, colocando a altura suficiente para ocupar toda a tela, certo? Então, qual que é uma coisa legal de fazer, que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer, né? Todo site que a gente faz, a gente acaba tendo que implementar essa funcionalidade. É fazer com que esse header ele fique fixo, conforme a gente rola a página para baixo, certo? Fazer com que esse header permaneça aqui no topo do navegador. Aqui ele desaparece, né? Porque ele está lá em cima. Mas a gente quer que ele fique aqui no topo. Então a gente vai voltar lá para o VS Code e a gente vai lá no header e vai dar algumas propriedades aqui para ele. Vou fazer com que ele fique sempre no topo, certo? Então eu vou colocar aqui stick top 0. Vou voltar lá pro navegador. Sempre que eu rolar a página para baixo, ele vai colocar ele no topo, na frente de tudo, certo? Porque ele está agora como a posição dele, o posicionamento dele está como stick, certo? E então isso é uma coisa que também a gente teria que digitar um pouquinho de CSS. Aqui a gente digita só aquilo ali, já está funcionando, já está pronto. E uma coisa que a gente também precisa fazer normalmente no header é um menu e um menu responsivo, certo? E eu já vou aproveitar isso para explicar uma outra funcionalidade que daí já diz a respeito ao Gridson. A gente vai ver aqui. Tá? Aqui no header, na verdade eu vou criar um outro componente aqui no VS Code chamado menu.view, certo? Então ele vai ter um template, mesmo esquema. E só que o componente raiz aqui para mim
vai ser um UL, né? Uma lista. E aqui eu vou colocar vários itens de menu, né? Eu vou colocar um início, vou colocar um sobre, vou colocar um portfólio, vou colocar um contato, vou colocar um blog. Eu não vou colocar estilo nisso aqui, vocês já vão ver por quê. Aqui no header, eu vou precisar mostrar esse menu, certo? Então, dentro dessa div aqui, eu vou fazer dela um flex row, item center, justify between, e vai botar cada item uma ponta do flex. E aqui eu vou importar aquele componente do menu. Eu vou até renomear ele, na verdade. Eu vou botar menu items. Menu items. Ele não tem estilo, não tem CSS, não tem nada. Eu vou abrir uma tag script aqui para nós e eu vou importar esse componente. Import menu items from. Ele já está aqui dentro, né? Então, menu items. Vou abrir um objeto componentes e aqui dentro eu vou declarar esse menu items. Agora eu posso usar ele dentro do meu código e eu vou colocar ele aqui. Vou abrir uma tag nav, que normalmente corresponde a gente ter um menu de navegação do site, né? Isso é bom para SEO, depois para reconhecer o site, o Google reconhecer nas buscas e poder ler melhor o teu código. É legal ter tags correspondentes ao que é de fato. E aqui dentro desse nav eu vou colocar o meu componente novo, menu items. Certo? Então, esse menu items ele ainda não tem estilo, certo? Então eu vou fazer dele, vou botar o estilo aqui. Eu não preciso botar o estilo lá dentro na própria tag. Eu consigo colocar o estilo no componente também. E vocês já vão ver por que eu não coloquei estilo nele lá e coloquei ele aqui. Eu vou dar um class, vou dar um flex também, flex row. Vou dar um item center, justify. Eu acho que eu vou colocar. Coloco between, eu coloco even, vou colocar even só pra gente ver. E eu vou botar um gap também, vou botar um gap 4, sei lá. E vamos ver como que ficou isso aqui no nosso navegador. Ficou o nosso header lá, que está posicionado sempre no topo, ficou com um menuzinho aqui, certo? Um menuzinho bonitinho, um menuzinho simples. Dá até para aumentar esse espaçamento aqui. Mas é só pra gente ver como é que funciona. E agora eu vou botar links nisso aqui. E qual que é o legal dos links no Gridson? Outros frameworks de geração de sites também têm esse recurso. Mas ele tem um recurso de link que tu não precisa criar uma tag A e direcionar para a página. Tu usa um Glink, que eu acho até que no Nuxt.js tem um Nuxt.link, que é a mesma coisa. Ele é um recurso do próprio SSG que direciona direto para a rota. E isso faz com que o carregamento seja mais rápido e mais intuitivo ali para o código, né? Então, aqui dentro do menu items, no componente que a gente criou, a gente dentro de cada LI desse aqui a gente vai criar um Glink. Tá? E esse Glink a gente vai colocar um atributo dentro dele, to, e vai colocar a rota para onde a gente quer levar. O início leva para o início, né? Então a gente vai deixar dessa forma. Vai deixar só a barra, né? Então aqui no sobre é a mesma coisa. Barra sobre, né? Que é o componente que a gente tem lá. E a gente vai colocar um estilo nesses links aqui. Vou botar um hover text gray 700. Então quando eu passar o mouse, ele vai mudar de cor.
Vamos ver se isso está funcionando. Só nos links, só onde eu botei os links, né? Nos outros não tá funcionando, mas tá lá, ó. Ele muda de cor, muda levemente, talvez nem tenha aparecido, não esteja aparecendo pra ti aí, mas tá funcionando certinho. A gente pode colocar uma transição nisso aqui também, né? Para ficar mais amigável, a gente pode colocar um transition, uma tag transition que vai fazer com que a gente possa usar transições, um transition colors, na verdade, é melhor. A gente põe uma duração, botar a duração 200, um easy in and out, que é o tipo ali o tipo de curva que ele vai usar na transição, certo? Então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui também, só pra gente ver como que fica. Quando a gente passa o mouse, ele vai colocar a cor suavemente. Aqui nem dá pra ver, né, porque é um cinza, mas é só para dar a introdução para vocês que existe essa tag e que a gente vai usar bastante ela depois, certo? E qual que é a próxima coisa que a gente precisa fazer? É fazer com que esse menu seja responsivo, certo? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Vou fazer uma segunda parte desse vídeo aqui, porque ele já está bem longo, já está com praticamente meia hora. Vou deixar para fazer isso numa segunda parte, onde eu vou explicar um pouco mais sobre responsividade, usando esse novo modelo de CSS aí que é o Tailwind. E, e vou fazer um menu responsivo, porque um menu no mobile, ele tem o padrão normalmente que se faz no site aqui, esse menuzinho aqui desapareça, né? Quando a gente diminui o tamanho dessa tela, é que esse menuzinho aqui desapareça, senão vai ficar tudo junto aqui, né? Que ele desapareça e fique um ícone aqui, certo? E a gente clica e esse menu vem para baixo, certo? E é por isso que eu não coloquei estilo lá naquele componente de menu, porque eu vou usar ele de novo aqui. Vou criar um novo objeto desse nave aqui, um novo objeto de navegação, uma nova tag, e vou fazer com que ela apareça só no mobile, usando só CSS. Não vou usar nenhum tipo de script para isso. E então eu vou fazer isso numa segunda parte, tá? Essa aqui já tá ficando bem longa, e então já se inscreve aí no canal, já dá um like, compartilha com quem vai se interessar também em aprender a fazer sites estáticos, certo? O próximo vídeo não vai ser tão longo assim, mas a gente vai fazer mais coisas além da responsividade também. E eu espero vocês lá. Compartilha com quem for querer aprender também a fazer sites estáticos com Vue.js, e até a próxima.